Olá amigos, que Deus abençoe a sua vida, aqui é o pastor Maicon Rufino. Eu estou aqui para anunciar que dentro de alguns segundos teremos uma palavra de fé para abençoar a sua vida e a sua casa. Ouça com atenção e seja muito abençoado em nome de Jesus. De Lucas capítulo 7, versículo 14. Eu estava falando com as pessoas de manhã que Deus ele tem um novo capítulo para a sua história. Irmão, você não pode deixar que uma história termine, ou seja, que um projeto seja enterrado por causa de um dia mau. Nós temos esse mau hábito de querer largar tudo por um momento difícil que a gente está passando. Preguei sobre isso para vocês esses dias. E falei até do exemplo do casamento. É aquela pessoa que está num casamento de 30, 40 anos, de 20 anos, de 10 anos. Quer dizer, e agora por um momento difícil que está enfrentando, está dizendo que é infeliz, está dizendo que não serve, o casamento não é bom. Não é isso, irmãos. Nós não podemos radicalizar e potencializar as coisas. Falava com as pessoas de manhã que tem gente que é muito extremo, ele é radical demais. Falava à tarde, melhor dizendo, com as pessoas. Eu já vi pessoa assim, você deve conhecer pessoa assim. Ela vai pintar a unha da mão. E aí é aquele negócio de perfeccionismo, né? E aí se ela pinta os 5 dedos da mão lá, né? Cada dedo tem uma unha, ela pinta os 5 dedos, a mão, os 5 dedos. Aí descobre que ficou uma unhazinha assim com um defeito, deu errado, uma mancha. Ela é tão perfeccionista que ela não sabe fazer aqui, deu problema. O que ela faz? Tira o esmalte dos outros 5 e começa tudo de novo, ou desiste. Às vezes a gente potencializa assim. Quer dizer, não podemos ser assim. Por quê, pastor? Porque isso não faz bem. E às vezes a pessoa, ela tem esse hábito de potencializar dessa maneira. E não é porque um dia de hoje está sendo ruim que o resto da minha vida vai ser ruim também. Não é porque eu estou passando um momento difícil agora que eu vou viver em dificuldade para todo sempre. Não é porque eu sofri uma decepção no passado que eu vou ser decepcionado sempre. Não é que eu tomei um tombo uma vez que eu vou andar caindo na vida agora. Eu não posso radicalizar, assim, eu não posso generalizar a coisa. Porque se eu fizer isso, como que eu vou sobreviver nesse mundo? Quando que eu vou conseguir a minha felicidade? Quem está entendendo, diga amém. E às vezes a pessoa ela ora tanto para Deus mudar a vida dela. Ela ora para Deus dar chance para ela, ela ora querendo se livrar de um problema. Mas aí quando vem Deus e mostra o que precisa ser mudado, ela não tem paciência, ela é radical demais. E aí ela acaba jogando fora tudo que Deus começou por causa de um detalhe que precisa ser ajustado. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Olha para você ver, irmão, o plano que Deus tem. Nós estamos numa tradução um pouquinho diferente. Olha o que está escrito aqui nesse texto, que fala de uma mulher que tinha um filho. E essa mulher, ela teve dias ruins, porque o jovem filho dela adoeceu, né? E ele foi acometido pela doença e ela não teve condições de levar esse filho à cura. E infelizmente ela teve que enterrar o filho. Naqueles dias, quando uma pessoa ela entrava em óbito, demorava-se ainda um período, né? Demorava-se 3 dias até mesmo esperando para sepultar, porque acreditava-se que a pessoa poderia voltar para a vida. É tão tal que quando Jesus vai ressuscitar Lázaro, ele não vai no 3º dia, não vai no 2º, ele vai no... Qual é o dia que Jesus vai depois da morte de Lázaro? 4 dias, porque 4 dias depois era impossível o homem ressuscitar, voltar para a vida. Então, esse jovem, ele já estava sendo sepultado, porque já tinha se perdido toda a esperança. Já não tinha-se mais esperança de que ele pudesse viver, já não tinha-se mais esperança de que ele tinha vida. E aí então, ele vai ser enterrado. Só que nós estamos falando de um jovem. E a Bíblia fala em Joel que os jovens, ele tem a visão, o jovem tem a força. Imagine, irmão, quantos projetos estavam sendo enterrados junto com aquele jovem. Quanta coisa boa estava sendo levada para a sepultura que estava dentro daquele garoto. E ele está sendo levado. Ele está sendo sepultado, ele está sendo levado para ser sepultado. Por quê? Não tinha mais o que ser feito com ele. E a Bíblia fala que essa mulher seguia o cortejo, ela ia saindo da cidade e muita gente ali da vizinhança estava chorando junto a ela, ao seu sofrimento, à sua situação, porque ela tinha acabado de perder um filho e a situação era complicada, não só pela perda, mas pela questão dela ter agora que enfrentar a vida só, porque ela não tinha marido, não tinha mais filhos, e dali para frente todo um legado que existia dela estaria sendo enterrado. Todo um plano de vida que ela tinha
para ela e para o futuro filho dela estava sendo enterrado. E ela então iria enfrentar problemas dali para frente, porque ela ia ter que enfrentar as questões governamentais que eram pesadíssimas naquele dia. Naqueles dias, mulheres não tinham tanta liberdade e poder de voz como tem hoje. Então naquele tempo a mulher ela tinha um preço mais alto a pagar mesmo. Então imagina, essa mulher está sofrendo tudo isso num tempo só. E tem hora que acontece isso na nossa vida. Tudo está indo bem, a gente está cheio de plano, a gente está cheio de projeto, e de repente surge uma situação que parece que coloca os nossos planos todos a perder. Vem situação que faz assim, é uma expressão popular mesmo, é um dito popular, que faz com que a nossa vida vire assim, e a gente sinta-se como se a gente estivesse vivendo de cabeça, o que, igreja? Para baixo, ou seja, está tudo invertido, pastor. As coisas estão todas fora do lugar, eu perdi o eixo da coisa. Pastor, eu já não sei mais o que fazer. Tem gente que perdeu até a fé. Tem gente que chega a dizer: será que Deus ele ainda ouve a minha oração? Será que Deus ele ainda se preocupa com a minha vida? Porque olha, pastor, eu não consigo entender tanta fidelidade que eu tenho com o Senhor, tanto que eu me dediquei e agora eu estou passando por isso. Eu estava falando para as pessoas de manhã como é difícil. Imagina, para uma pessoa, irmão, que sempre ajudou, uma pessoa que sempre estendeu a mão para os outros, e hoje ela está numa situação tão complicada que ela tem que depender da cesta básica de alguém. Ela tem que depender do apoio de alguém para poder ter um teto para ela reclinar a cabeça dela. Olha que situação. Às vezes acontece. E aí você está enfrentando tudo isso na sua vida. Tanta coisa. Você é uma pessoa acostumada a viver num patamar, num nível, e de repente você se vê numa situação caótica, de miséria, às vezes uma situação difícil financeiramente falando, onde você está tendo que pedir socorro às pessoas que um dia você socorreu. Coisa séria. E isso é triste, é angustiante para algumas pessoas. E é nessas horas de dificuldade que muitas pessoas elas pensam em parar e desistir de tudo. E é o caso dessa mulher, porque não tinha mais o que fazer. Aí então essa mulher deixa o filho, ou seja, os sonhos, os projetos que ela tinha nas mãos de pessoas, porque ela não se encontra nem com força para carregar o esquife, o caixão do filho. E ela está seguindo o cortejo, eles estão indo para sepultar o menino, mas no meio do caminho vai aparecer alguém que pode mudar a história dela. Alguém que pode transformar tudo aquilo que ela está passando, de dor, de sofrimento, em bonança e alegria. Diga glória a Deus. E quem é que pode, irmão, causar esse impacto, essa grande transformação na nossa vida? Quem tem esse poder todo de abençoar o nosso destino, de abençoar o nosso futuro? Quem tem esse poder, essa capacidade de transformar a nossa lágrima de dor em lágrima de alegria? Quem pode isso, igreja? Quem pode? Solta a voz. Quem é que pode essas coisas todas? É Jesus. Por isso, irmão, você tem que confiar todos os projetos que você tem a Ele. Mas muitas vezes você não tem visto seus projetos se realizarem, se cumprir, porque você terceiriza, você passa a mão de pessoas que nada podem fazer. E essa mulher então, ela não tem o que fazer e coloca o filho, o caixão do filho, na mão de pessoas, e eles vão seguir. Mas o que eles podem fazer se não chorar por ela, sentir a dor dela? E está lá, aquele cortejo está seguindo, e de repente no meio do caminho Jesus vai olhar para aquela situação e ele vai sentir a dor daquela mulher e vai mudar o destino dela. Por isso que você não pode, irmão, em nenhum momento desistir da coisa, porque a qualquer momento Jesus pode transformar a sua vida, e ao lugar da dor vai vir a alegria. Diga glória a Deus. E aí olha o que acontece. Então ele chegou mais perto. Jesus viu o funeral lá, o cortejo seguindo, e o menino que ia ser sepultado, e ele se aproximou. E aí então o Senhor Jesus, quando se aproxima, quando ele chega perto, lê para mim o que está escrito aí. E fez o que, igreja? Solta a voz, quem quer vencer solta a voz. Então ele chegou mais perto e fez o que? E tocou no que? No caixão, no esquife. E os que estavam carregando fizeram o que, igreja? Pararam. Então perceba que tinham pessoas ali com as mãos sobre o caixão dos filhos dela, do filho dela. Mas essas pessoas que estavam segurando o caixão, eles podiam fazer alguma coisa pelo menino? A não ser chorar, lamentar? Então veja, quando Jesus chega, ele não só para o cortejo, como ele toca no caixão e ele manifesta a sua vontade. E ele diz o seguinte, ó, então chegou perto e tocou no caixão. E os que estavam carregando pararam. Olha o versículo
Seguinte, continuando aí, ó. Então Jesus disse, vamos ler o que Jesus disse? Todo mundo, solta a voz. O que Jesus disse? Bem alto, vai lá, igreja. Moço, eu ordeno a você. O que Jesus ordenou? Levante-se. Levante-se agora. E olha o que vai acontecer. Vamos lá, ó, presta atenção aqui. E o moço fez o que, igreja? Sentou-se no caixão e começou o que, igreja? A falar. Quer dizer, ele esboçou vida. Ele mostrou vida, ele mostrou sinais de vida. Irmão, olha que coisa forte nós estamos lendo aqui. O diabo, ele quer que você sepulte, o diabo quer que você enterre mesmo todos os projetos que você tem. Mas o Senhor Jesus, ele interviu, porque no meio do caminho ele não deixou que isso acontecesse. E ele é o que torna o momento difícil em um momento de alegria. Ele é o que transforma aquele momento de dor em um momento de gozo, de conquista, de alegria. Porque na hora que ele toca no caixão, ele não só está dando vida para o jovem, ele está dando vida para os projetos que tem dentro daquele jovem. Ele está dando vida para os sonhos que aquele jovem está carregando. Quem está entendendo, diga amém. Se aquele jovem fosse enterrado, tudo que ele planejava, tudo que ele sonhava, ia ficar com quem, igreja? Ia ficar com quem? Com ninguém. Ia ser enterrado junto com ele. E o moço então sentou-se no caixão e começou a falar. E Jesus o entregou a quem, igreja? A sua mãe. Ou seja, mostrando que ele é Deus que pode transformar tudo. Ele é Deus que pode mudar a história. Então você não vai entregar. Às vezes você está no meio do caminho, irmão, você está desistindo da coisa, você está querendo parar da coisa. Mas o que você precisa fazer, o que nós precisamos fazer é terceirizar, ou seja, confiar a quem pode realmente fazer a obra. Pedir a ele que coloque a mão. Porque se é um plano dele, se é um projeto dele, a coisa vai acontecer. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Mas o nosso maior problema é, às vezes, ter uma fé dentro de nós que não é a fé que opera milagres.